Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Quem ganhou mais e quem teve mais a perder com os debates para as eleições presidenciais. Termina, portanto, aqui a série de 28 debates frente a frente, enquadrada nesta pré-campanha para as presidenciais. Espero que, apesar de um ou outro momento mais ruidoso e agressivo, os eleitores tenham ficado um pouco mais esclarecidos sobre as prioridades e os princípios de cada um dos candidatos. Foram 28 debates espalhados por mais de um mês. 8 dos 14 candidatos que se apresentam às eleições presidenciais de 18 de janeiro estiveram frente a frente em duelos individuais. De acordo com as sondagens, há 5 que poderão sonhar em passar a uma segunda volta. O último debate pôs frente a frente 2 deles, Henrique Gouveia Melo e Luís Marques Mendes. Foi um debate marcado por muita agressividade, muitos ataques pessoais, mas pouco ou nenhum espaço para ideias sobre o país e a presidência da República. Agora que chegaram ao fim, que impacto tiveram estes debates na corrida presidencial? Quem esteve melhor e pior? Quem pode ter tido mais a ganhar e também a perder? Vou falar com Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de terça-feira, 23 de dezembro. Olá, Rui, bem-vindo. Olá, João. Tivemos 28 debates, repetindo o mesmo modelo de frente a frente que foi usado para as eleições legislativas. Na tua opinião, e para já falando ainda em geral, os eleitores saíram esclarecidos? Olha, completamente, João, no sentido em que eu acho que um dos bons princípios da nossa democracia é precisamente esta disponibilidade dos candidatos em debaterem. É muito comum, por qualquer razão, quando há um incumbente, ele tentar se proteger dos debates porque tem mais a perder do que a ganhar. Neste caso não havia um incumbente a concorrer e esta grande quantidade de entrevistas, de debates e de outras intervenções públicas é algo que nós temos que, de alguma forma, louvar, porque é bastante positivo. Claro que há debates mais e menos esclarecedores, há debates que são mais lavagem de roupa suja e outros que são mais sobre o interesse nacional, o interesse do país e o interesse quer do público, quer dos eleitores. Mas ainda assim é difícil não olhar para estes 28 debates e dizer que isto é um serviço que os candidatos, e neste caso as televisões que fizeram os debates, prestam à democracia. Deixa-me só dizer que também vamos ter aqui um debate na Rádio Observador com os 8, já não será frente a frente, que também será em parceria, como sempre, com a Antena 1, a TSF e a Rádio Renascença, e que também aí será a próxima oportunidade para ver estes protagonistas, estes 18 protagonistas, vai ser precisamente no dia 2 de janeiro, e portanto também vamos ter ainda esse debate a 8, mas os frente a frente terminam aqui com uma prova de vitalidade da democracia portuguesa, isso não há dúvida nenhuma. Falamos então só um pouco deste debate Marques Mendes-Gouveia Melo, porque foi o último. Há uma parte do eleitorado que em teoria poderá estar indecisa entre os dois. Foi um debate marcado por muitos ataques pessoais e por um tema em concreto, não é? A vida profissional e os rendimentos de Luís Marques Mendes. No final, alguém conseguiu sair por cima? Sim, João, neste caso o almirante Henrique Gouveia Melo não tinha muito a perder, ou seja, ele tinha mesmo que arriscar tudo. Vamos imaginar que o submarino tinha 8 torpedos e que tinha ali uma espécie de última batalha submarina. Ele usou os 8 de uma vez. E na noite desta segunda-feira há de facto uma vitória para Gouveia Melo no sentido que ele dominou todo o debate. Foi sempre em torno dos temas que ele queria impor e fez tantos ataques a Marques Mendes que ele limitou-se basicamente a defender. E portanto acabou por ser curioso que um dos mais inexperientes nestes debates dos 8 principais tenha desta forma conseguido sobrepor-se àquele que é o mais experiente, talvez o político mais experiente que está nesta eleição. E isso acaba por ser curioso.
Falamos então daquilo que foi a realidade de todos os debates. Como acabaste de dizer, Marcos Mendes é um candidato com enorme experiência, e nomeadamente experiência televisiva. De resto, decidiu escolher um pouco a mesma fórmula usada por Marcelo Rebelo de Sousa, um comentário semanal que lhe permitia estar todos os domingos em casa dos portugueses. Tirou partido dessa experiência nestes debates na televisão? Ele está ou não entre os candidatos que tiveram a ganhar com os debates? Olha, João, precisamente é interessante este encadeamento por isso, é que ele provavelmente levou, e eu vou usar esta expressão com toda a propriedade daquilo que vi neste último frente a frente. Ele levou uma tarefa, mas olhando para os debates todos, que são, cada um fez 7 debates, fazendo até talvez uma média da prestação dos debates, mesmo assim não é suficiente para ele deixar de ser um dos melhores dos debates, porque ele nos outros foi bastante competente, foi bastante eficaz, trouxe toda a experiência política, quer na forma, quer no conteúdo, e trouxe também a experiência televisiva. E, portanto, utilizou o produto televisivo Marcos Mendes, que é um produto de massas, a favor dele. E isso correu-lhe genericamente bem. É sempre impossível, enfim, saber com certeza que impacto é que os debates televisivos têm nas sondagens, mas é um facto que o candidato que mais desceu nos estudos de opinião entre o início dos frente a frente e o dia de hoje foi Henrique Gouveia Melo. O Almirante não tem experiência política, nem de combate político. Falando, mais uma vez, no geral e não apenas neste último debate, isso notou-se nos vários debates que foi tendo. Foi, de certo, o candidato que teve mais a perder com este modelo, não? Sim, até porque ele era muito desconhecido. Havia uma curiosidade muito grande para ver como é que era a persona política de Gouveia Melo e como é que era o combate, o Gouveia Melo no combate político, precisamente na piscina dos políticos, não é? Que era um lugar que ele não tinha experimentado, ou se quisermos, no mar alto dos políticos. E aí ele, de facto, teve grandes dificuldades, até às vezes na forma, na maneira como falava de determinados conteúdos, não se conseguia explicar, de enredar-se nas próprias palavras, de se atrapalhar com a confrontação a que parecia não estar habituado. E ele só consegue dar a volta a isso praticamente no último debate, não quer dizer que não tenha estado bem num ou outro, porque começa ele a liderar, ele está habituado a uma estrutura de comando, de eu digo isto acontece, e ali saltou-lhe tudo do controle, porque ele de facto não tinha experiência política e isso notou-se ao longo da maioria dos debates. E por isso é que houve também essa tendência descida. Os profetas da desgraça de Gouveia Melo, que diziam em março e abril, quando ele começasse a abrir a boca, começava a cair, acabaram por ter razão. Falamos agora de André Ventura. As sondagens têm-no colocado muito bem posicionado para chegar a uma segunda volta. Este modelo de debate do frente a frente é um modelo que também favorece um candidato como Ventura? Claro, André Ventura é um produto televisivo, não é? Eu costumo dizer que ele ganha mesmo quando perde, ele está bem mesmo quando está mal, porque às vezes pode custar muito a quem esteja a olhar por uma perspectiva até de verdade dos factos, de rigor dos factos, mas André Ventura fala de uma forma que também é típica dos populistas, que chega facilmente às pessoas, de uma forma muito direta, depois coloca toda a inteligência e sagacidade política que tem ao serviço daquilo que está a fazer nos debates, e isso nota-se muito. As pessoas depois podem ver, mas ele nos fact-checks mente muito. Isso não interessa muito para o público que o está a ouvir. André Ventura diz muitas vezes aquilo que vai ao encontro do que são as preocupações das populações. E ele voltou a fazer isso. Ninguém percebe porque é que o debate está a ser sobre a Ucrânia e os Estados Unidos e ele de repente saca do Bangladesh. Mas isso é eficaz. E ele voltou mais uma vez a mostrar isso. É o estilo dele truculento que os eleitores que votam nele gostam. Há 2 candidatos, e mais uma vez de acordo com as sondagens, que fecham o top 5 de candidatos que poderiam aspirar a uma segunda volta. António José Seguro e João Coutinho de Figueiredo, embora ainda há uma distância, enfim, destes 3 da frente. Entre estes 2, Coutinho parece ter sido aquele que mais aproveitou os debates para conseguir crescer. Sim, não só os debates, mas os debates também acompanharam essa tendência. Para mim, às vezes acaba por ser um bocadinho um mistério, porque
João Coutinho Figueiredo era quase uma espécie de um fidalgo da política, um Marialva, de alguma forma era sempre cortês, não é? E ele transformou-se numa espécie de Ventura Polido nesta campanha, com toadas populistas, com uma linguagem mais simplificada, e isso trouxe-lhe sucesso. E isso foi também evidente nos debates. Quem não estava habituado a ver Coutinho neste papel pode ter ficado chocado, mas os resultados que ele foi tendo nas sondagens e o crescimento galopante que foi tendo provam que ele estava certo nesta estratégia, apesar de se ter descaracterizado um bocadinho, conseguiu o mais importante para ele, que até tem hipótese de passar à segunda volta. E António José Seguro, enfim, apesar de haver até uma sondagem agora que lhe dá um segundo lugar, mas terá conseguido ganhar algum momento neste período dos debates, não? Eles todos estão equilibrados, que às vezes é muito difícil, e as sondagens às vezes são tão contraditórias, por estarem todos estão dentro da margem de erro, que às vezes torna-se um bocadinho difícil, porque o único elemento, nós podemos ter percepções, podemos ouvir pessoas na rua, podemos olhar aquilo que achamos que é mais e menos eficaz, mas no fim do dia o único instrumento que temos para medir é o mesmo que eles têm, que é um retrato do momento, que é uma sondagem. E aí eles andam sempre para cima e para baixo. Agora, é inegável que António José Seguro nos debates, não tendo sido brilhante ou não tendo mostrado que era o regresso do mais esperado, o último dos moicanos, um comeback kid, sem mostrar isso nada de muito espetacular, aguentou-se e está neste momento com a hipótese também de passar à segunda volta e de ser Presidente da República. E tudo isso é mérito, significa que ele passou esta jornada, esta maratona, com a hipótese de vencer. E, portanto, isso acaba por ser um sinal de que os debates lhe correram bem e é impossível não olhar para ele como tendo sido um percurso positivo. Os restantes 3 candidatos que participaram nos debates, Catarina Martins, António Filipe e Jorge Pinto, estarão muito longe de ter hipótese de passarem a uma segunda volta. Estes candidatos estarão na corrida mais por uma questão de mobilização e fixação do eleitorado dos partidos que os apoiam do que propriamente pelas eleições presidenciais em si. Enfim, sendo que num dos casos, o de Catarina Martins, aparentemente, ela vale muito mais neste momento que o eleitorado do próprio partido, não é? Sim, na verdade, isto acaba por ser um bocadinho ingrato, porque nós temos que colocá-los, provavelmente os 3, a perder com os debates. Mas por razões diferentes, não é que eles não tenham sido competentes. António Filipe, por exemplo, está preso à ortodoxia, sempre que vinha ao tema Ucrânia, saiu prejudicado. Sendo um militante do PCP com história, com património histórico, até com provas dadas como parlamentar, ficou enredado na ortodoxia do PCP e na exposição relativamente à Rússia, à Ucrânia, disse que entre Putin e Zelensky vinha a diabo e escolha, e foi prejudicado por isso e não conseguiu sair daí. Jorge Pinto tinha um problema de notoriedade enorme, teve hipótese de estar em sinal aberto durante imenso tempo, mas eu já suspeitava disso no início e acabou por se confirmar no fim. Se calhar vai acontecer o mesmo que Francisco Paupério. Parece que por ser novo e por ser do LIVRE, que também é um partido novo, que poderia ser uma lefada de ar fresco, mas depois isso não se materializa nas urnas. Por fim, Catarina Martins pode conseguir uma pequena vitória, que é voltar a mudar aqui o posicionamento relativamente ao LIVRE, que é o Bloco voltar a ficar à frente do candidato apoiado pelo LIVRE. Mas também falhou no objetivo de ir buscar desiludidos do centro-esquerda, votantes do Partido Socialista, que não se revêem nem em Gouveia e Mel, nem em António José Seguro. Porque o Bloco de Esquerda caiu tanto nos últimos tempos que Catarina Martins, mesmo tentando ir buscar um bocadinho a imagem de 2019, quando ficou em terceiro lugar e teve 500 mil de votos a protagonizar uma corrida às legislativas, não conseguiu fazê-lo com sucesso total. E, portanto, estes 3 candidatos vão chegar ao fim e dizer assim: nós fomos divididos por quê? E caso António José Seguro não passe à segunda volta, mas os votos destes candidatos juntos fossem suficientes para que isso acontecesse, eu acho que se vão arrepender e vão ter que justificar muita coisa quando vierem de novo com a conversa da convergência à esquerda, porque ninguém pode dizer que é convergente quando deixou dois candidatos de direita passar a uma segunda volta das presidenciais, porque não conseguiu, mesmo uma eleição com estas características, chegar a um acordo comum para que, por exemplo, António José Seguro passasse à segunda volta. Obrigado, Rui. Obrigado, João.
Rui Pedro Antunes é editor de política do Observador. A terminar, 3 coisas a ter em conta esta terça-feira. Termina hoje o prazo para apresentação de candidaturas ao concurso para a admissão de novos agentes da PSP. Os candidatos interessados devem ter até 35 anos. As candidaturas podem ser feitas através do portal de recrutamento da Polícia de Segurança Pública em recrutamento.psp.pt. Em contagem decrescente para o dia de Natal, a Associação Académica da Universidade de Lisboa promove um jantar de Natal para estudantes deslocados. São cerca de 50 jovens que, por motivos económicos, geográficos ou pessoais, vão ficar em Lisboa durante o Natal e, por isso, longe das famílias. E no desporto termina hoje a 15ª jornada do campeonato. Em Guimarães, o Sporting joga com o Vitória Sport Clube. O apito inicial está agendado para as 8h45 da noite. É um jogo com relato em direto na Rádio Observador. Também hoje há mais um jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal. Às 6h45, o Caldas joga com o Sporting de Braga. Esta foi a história do dia. No início deste episódio, ouvimos um som da TVI. A sonoplastia é do Artur Costa. A música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.